filho foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Glória a Deus, boa noite, amada igreja. Você que se encontra no seu lar, mais uma vez estamos aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Não tem coisa melhor deste mundo do que louvar o nome do Senhor. Essa oportunidade que Ele nos dá de engrandecer o nome dEle. E por isso, nesse momento, nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor que direcione as nossas vidas neste momento, deste culto, através do seu louvor, através da sua palavra, que Ele venha falar verdadeiramente aos nossos corações e que o Espírito Santo venha nos tocar mais uma vez nesta noite. Santo Deus, amado Pai, glorificado és o Senhor. Muito obrigada, meu Paizinho querido e amado, por mais um dia qual o Senhor nos concede, pela nossa saúde, Senhor Deus, pela nossa família, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, Senhor Deus, graças damos ao Senhor. Pai, este culto, ó Pai, que se possa chegar ao Teu santo trono de graça como cheiro suave, que possamos ser usados por Ti, que possamos ser instrumentos do Senhor nesta noite. Venha falar, Senhor Deus, aos nossos corações e aos corações daqueles que se encontram em suas casas, ó Pai, nesta noite. Pai, é que eu te peço, é que eu te oro, te faça presente aqui no meio de nós, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és.
minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu não tenho outro bem, eu não tenho outro bem, Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele é o nosso bem maior. Glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor agora com o hino que diz que os reinos se abalam, os povos se curvam, Aleluia. as bocas se abrem Glória a Deus. e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Senhor, que Tu és o Rei, que Tu és o nosso Deus. Em meio a essa pandemia, nós podemos ainda levantar a nossa voz e dizer que os reinos se abalam, que os povos se curvam, que as bocas se abrem para dizer que Tu és o Senhor. Então que nessa noite você possa estar adorando ao Senhor, dizendo isso. Abra sua boca dentro do seu lar para declarar isso. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, Pra dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Sinta a paz do Espírito Santo dentro do seu lar. Sinta a alegria do Senhor dentro do seu lar, porque dele é o reino, dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Aleluia! Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Seja adorado, Senhor. Aleluias. Seja adorado. Seja adorado. Aleluias. A tua igreja, Senhor, te adora. A tua igreja te adora, Jesus. Oh, aleluia. Porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder para todo sempre, Senhor. Oh, Senhor.
em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, nós ainda podemos adorar ao Senhor, podemos abrir as nossas bocas e dizer que o Senhor é o Rei sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, e confiando, Senhor, no Teu poder, confiando, Senhor, no Teu reino, nós acreditamos e temos a esperança que toda essa dificuldade vai passar. Oh Senhor, oh Jesus, seja adorado, Senhor, seja adorado. Aleluia, aleluia. A Tua igreja, Senhor, te adora. A Tua igreja te adora, te adora, te adora. Aleluia, aleluia. Pastor Gilson. Amém, irmãos, graça e paz. Deus possa continuar abençoando a todos nós, que as suas misericórdias possam estar sempre sobre as nossas vidas. Como é bom nós ouvirmos algo da parte de Deus que verdadeiramente vem alegrar os nossos corações. Quero pedir aos irmãos, sem mais demora, que abra, por favor, as suas Bíblias, abram as suas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Primeira carta ou epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Diz assim a palavra: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa rica, Pai, oportunidade de estarmos aqui ministrando a Tua palavra, compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, para que vidas, Senhor, possam ser alcançadas, possam ser impactadas pelo poder da Tua palavra. E nós bem sabemos, Senhor, que a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra, a palavra da cruz, ela é poderosa. Que o Senhor possa uma vez mais, Senhor, repreender tudo que não provém de Ti, todo espírito que não convém, que não, Senhor, verdadeiramente confessa o nome de Jesus de Nazaré, que seja repreendido, e que essas pessoas, Senhor, elas possam receber a Tua palavra, e que essa palavra possa, ó Deus, produzir vida em seus corações, e a partir daí, que elas possam conhecer uma nova vida em Ti, ó Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Te peço que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, continue nos usando para a honra, a glória do Teu nome, e que, Senhor, o Teu nome, a Tua graça, a Tua paz seja manifestada em nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos no nome de Jesus, amém. Quero pregar nesta noite subordinada ao tema Mensagem da Cruz, baseada na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 18 ao 25, o texto que nós lemos aqui.
E eu quero introduzir essa mensagem para você, dizendo que esta mensagem é a grande notícia que o mundo precisa ouvir. Porque todos nós sabemos que as pessoas vivem em busca de boas notícias. Todos nós sabemos que as pessoas vivem em busca de algo que lhes agrade os ouvidos. Mas não existe notícia melhor, não existe palavra melhor do que a palavra da cruz. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que todas as pessoas estavam perdidas, até que a solução chegou. E quando essa solução chegou, ela chegou através de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Porque a Bíblia, ela vai dizer para nós, tanto para você quanto para mim, a Bíblia vai nos ensinar que todos pecaram, todos os homens pecaram. Todos os homens pecaram, e o que veio ao homem após ele ter pecado, ter desobedecido, foi a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. Quando eu falo de morte, eu estou falando da morte espiritual, que separa a alma do homem de Deus, do seu Criador, da sua comunhão. Eu também estou falando da morte física, que separa o corpo da sua alma. Mas pior que isso é a morte eterna, onde os homens ali, eles passarão toda a eternidade afastados, longe da presença desse Deus, o Todo-Poderoso. A mensagem da cruz, a Bíblia vai dizer que é boa nova, que é o Evangelho, é o anúncio de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. É uma mensagem, irmãos, que na sua essência ela possui mais de um significado, ou seja, possui significados diferentes para pessoas diferentes. E quando eu falo isso, eu preciso explicar para você que a mensagem da cruz, ela tem um significado para aqueles que se perdem, mas ela também tem um significado para aqueles que se salvam. E para aqueles que se perdem, ou seja, para aqueles que não creem nessa mensagem, ela tem um significado forte. Mas para aqueles que se salvam, ou seja, para aqueles que creem nessa mensagem, ela também tem um significado muito forte. E para os que se perdem, de forma geral, nós poderíamos separar aqui, para exemplo de conhecimento, todos os seres humanos em dois grupos em relação à salvação. Que grupos são esses? Aqueles que estão se perdendo e aqueles que estão se salvando. Porque é isso que o texto fala, para aqueles que se salvam e para aqueles que se perdem, dá ideia de continuidade. As pessoas todos os dias estão sendo salvas através de Cristo Jesus, e todos os dias também existem pessoas que estão se perdendo porque recusaram a palavra da cruz. E nós precisamos parar para pensar, para analisar e para explicar isso daqui que a Bíblia Sagrada tem nos ensinado ao longo das gerações. Para os que se perdem, de forma geral, nós, quando olhamos para isso aqui, a gente entende, irmãos, que dentro desse grupo de pessoas que se perdem, nós temos aqui judeus, gregos, ou seja, temos os gentios, que são todos os não judeus, e nós precisamos ensinar, precisamos pregar, precisamos explicar para essas pessoas, precisamos explicar, precisamos anunciar para as pessoas que sem a cruz de Cristo não existe salvação e não existe vida para que o ser humano possa viver de forma abundante e consequentemente na presença desse Cristo que foi morto naquela cruz, mas que ressuscitou e hoje vive pelos séculos dos séculos. Quando nós falamos disso, a gente precisa também entender, a gente precisa também ensinar que para uma parte dessas pessoas que se perdem, a mensagem da cruz ela é muito ofensiva. Tem pessoas que se ofendem com a mensagem da cruz. Tem pessoas que acham um verdadeiro absurdo a mensagem da cruz. Tem pessoas que, por elas não entenderem muitas vezes a mensagem da cruz, elas acabam dizendo que a mensagem da cruz é coisa de louco, é coisa que não se pode crer, não tem como crer assim. E assim era para os judeus,
E para muitos que vivem nos nossos dias hoje, também tem pessoas que pensam dessa maneira, porque os judeus haviam criado uma expectativa acerca do Messias, porque para eles o Messias seria alguém que viesse, que demonstrasse um poder extraordinário, alguém que verdadeiramente aniquilasse com o Império Romano, alguém que consumasse ali o seu reino na terra e trouxesse paz, trouxesse alívio para todo aquele sofrimento que eles estavam vivendo ali no século I sob o jugo de Roma. Mas a Bíblia Sagrada, ela já informava, e eles tinham nas suas mãos os textos que haviam sido escritos dessa maneira, que Jesus naquele momento, ele viria de uma forma completamente diferente. Em Mateus capítulo 21, versículo 5, ele vai explicar isso para todos quantos quisessem a época e para nós também que queremos ouvir. E diz assim, ó: dize a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Os profetas do Antigo Testamento também caminhavam nesse sentido, falavam acerca disso, acerca de como Jesus, ele viria. E quando a Bíblia Sagrada, ela faz questão de dizer que Jesus veio montado no jumentinho, fala aqui desse Jesus que entra naquela cidade montado no jumentinho, que isso expressava o caráter pacífico e humilde do seu ministério, porque a primeira vinda de Cristo, ele veio nesse caráter pacífico, ele veio nesse caráter humilde para cumprir o seu propósito. Mas os judeus não entenderam, porque eles queriam, precisavam, entendiam de outro Messias. Então esse Messias aqui, Jesus Cristo de Nazaré, passou a ser escândalo para eles, ou seja, uma pedra de tropeço para todos eles que verdadeiramente não conseguiam enxergar nele o verdadeiro Messias enviado de Deus. Eles não podiam aceitar que esse Salvador aqui viesse e morresse em uma cruz para salvá-lo. Isso era loucura para aqueles homens. Como que o meu Salvador, como alguém que eu espero para me tirar de uma situação adversa, ele agora vem, mas ele precisa morrer numa cruz. O meu Salvador precisa morrer numa cruz para que possa, ou para que pudesse me salvar. Isso para eles era algo completamente absurdo. Eles esperavam um rei que viesse verdadeiramente para libertá-los e para ajudá-los a conquistarem inclusive outras nações. Mas não é isso que aconteceu, porque também não é isso que os profetas prediziam no Antigo Testamento acerca desse Messias. Não fazia parte do caráter dele na sua primeira vinda que as coisas acontecessem dessa maneira. Inclusive, irmãos, está registrado no capítulo 4, a partir do versículo 18 até o 19 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Jesus, ele adentra ali a uma sinagoga em Nazaré, e quando ele entra naquele lugar, ele pega o rolo, ele abre o rolo no livro do profeta Isaías, e quando ele abre o rolo, ele lê o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 61, quando diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. E ele começa a discorrer, ele começa a anunciar. Só que tem um fato interessante ali, que ele lê o capítulo 61 do livro do profeta Isaías, mas lá no final desse versículo, ao invés dele falar como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 61, no Antigo Testamento, que está escrito assim: o dia da vingança do nosso Deus, ele não fala, isso é omitido pelo próprio Jesus. E ali em Nazaré, ele fala simplesmente que ele veio trazer o ano aceitável do Senhor. Ele veio trazer o perdão, a oportunidade para todas aquelas pessoas que estavam ali, que necessitavam. Por quê? Não fazia parte do seu caráter, ali na sua primeira vinda, tratar do dia da vingança do nosso Deus. A sua primeira vinda consistia em anunciar o ano aceitável do Senhor. Apesar dele ter falado de juízo, apesar dele ter falado do dia do Senhor, mas apontando para o futuro. Mas a Bíblia Sagrada nos explica que haverá um dia em que ele virá na sua segunda vinda, e nessa segunda vinda sim, ele
com certeza virá trazendo o dia da vingança do nosso Deus. E aí a Bíblia Sagrada diz que todo joelho se dobrará diante dele. Poderosos, reis, nações, homens, línguas, todos se dobrarão diante desse Deus, o Todo-Poderoso, e terão que reconhecer de uma forma ou de outra que Ele é o Senhor das nações. Porque isso ficará bem claro para todos quantos estiverem vivos no planeta Terra, e até mesmo, irmãos, aquelas pessoas que serão ressuscitadas e que estarão ali diante do trono, no grande julgamento. O verdadeiro Messias, ele era ofensivo para esse povo, servia de escândalo para esse povo. E a melhor tradução aqui para escândalo, como eu já falei, é pedra de tropeço. Para eles, Jesus era a pedra de tropeço, na qual eles se escandalizavam. Eles até esperavam, num determinado momento, sinais da parte do Senhor. Interessante que no capítulo 12, versículo 38, a Bíblia Sagrada vai dizer que os fariseus e os escribas, eles chegam ali diante de Jesus e falam: mestre, nós queremos de ti um sinal. Ou seja, pediram um sinal ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus responde para eles de uma maneira muito dura, muito incisiva. Jesus fala para eles assim: uma geração má, uma geração adúltera, me pede um sinal, e nenhum outro sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Olha que interessante. Por que isso? Jesus falou: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem também esteja 3 dias e 3 noites no ventre ou no seio da terra. Esse era o sinal. Jesus estava dizendo para ele: o Filho do Homem vai morrer, mas após 3 dias vai ressuscitar. Esse é o sinal que eu darei para vocês. Nenhum outro sinal eu darei para vocês em relação a mim, de que eu sou o Messias. E Jesus ali começa a falar com aqueles homens, começa a tratar com aqueles homens ali. Os judeus daquela época, irmãos, eles eram como muitos que nós conhecemos hoje, como muitas pessoas que vivem nos nossos dias hoje. Como assim? Eles viviam atrás de sinais. Tem pessoas que vivem atrás de sinais. Tem pessoas que não querem a palavra. Tem pessoas que não querem o Cristo, que é a própria palavra. Tem pessoas que não querem o Deus dessa palavra. Mas tem pessoas que vivem, insistem, correm, buscam sempre sinais e nunca conseguem mudar as suas vidas miseráveis espiritualmente, porque não buscam verdadeiramente aquele que é o maior sinal, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio para tirar o homem do pecado, do lamaçal, aquele que veio para tirar o homem de uma situação mais adversa, aquele que veio para lavar o homem, para limpar o homem, para purificar o homem e para conduzir o homem às mansões celestiais. Mas tem pessoas que não querem saber isso. Tem pessoas que insistem em querer misturar Jesus com alguma coisa e não ficam satisfeitas simplesmente por ouvir a palavra, mas chega a ponto de dizer: eu ouvi a palavra, mas não vi nenhum sinal. E isso é muito triste. Por quê? Porque essas coisas já aconteciam lá atrás, essas coisas acontecem hoje, e essas coisas elas continuarão acontecendo, até mesmo para que se cumpra a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia também vai caminhar num sentido aqui, irmãos, que para outra parte dos que se perdem, para outra parte das pessoas que se perdem, a mensagem da cruz ela é loucura. O apóstolo Paulo vai dizer isso: a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, é coisa de louco. E assim era para os gregos, e assim é para muitos hoje. Quantos de nós já não fomos chamados de loucos simplesmente por pregar a palavra? Quantos de nós, muitas vezes pregando ao ar livre? Quantos de nós, muitas vezes pregando nas praças? Quantos de nós, muitas vezes pregando em determinados lugares? E fomos chamados de loucos simplesmente por pregar a palavra do Senhor. Assim era com os gregos. Assim o é hoje em dia para muitas pessoas. Porque os gregos lá atrás, eles iniciavam a sabedoria, eles
se diziam sábios demais para acreditar em algo que estava acontecendo. Um homem vir encarnar numa virgem e morrer pela humanidade. Para eles isso era demais. Eles inclusive se orgulhavam do raciocínio lógico que eles possuíam. Supostamente eles possuíam. Eles se orgulhavam disso. Ou seja, eles eram intelectuais demais, eram sábios demais. Tem pessoas que hoje em dia falam assim: eu sou sábio demais, eu vivo na elite, como que eu vou acreditar nisso? Inclusive antigamente nós éramos chamados do Zé Povinho. Mas hoje, irmãos, nós bem sabemos que a história não é mais dessa maneira. Porque muitas pessoas, até mesmo intelectuais, humanamente falando, têm reconhecido, têm abraçado a fé e têm verdadeiramente chegado à conclusão que Jesus Cristo é o Senhor e o único caminho que vai conduzir o homem até Deus, ou que conduz o homem até Deus, aqueles que se achegam até Ele. Então, na atualidade também, muitas pessoas na atualidade só acreditam naquilo que possa ter uma coerência. As pessoas olham e falam assim: mas isso não é coerente. Mas o que é a coerência? E muitas pessoas dizem: eu não acredito nisso, o evangelho não tem coerência, como que eu posso acreditar nessas coisas? E tem pessoas que chegam ao ponto de dizer: eu só acredito naquilo que é ciência. O que é ciência eu acredito, o que não é ciência eu não acredito. Quando a própria ciência vai dizer, irmãos, os próprios estudiosos vão dizer que para um fato ser científico tem que ter observação, experimentação e repetição. Se não tiver isso, não é ciência. Mas muitas coisas que se acreditam por aí, que as pessoas têm como ciência, não passa por esse crivo. Mas, assim como Nietzsche certa vez falou, que mesmo se ele tivesse todas as evidências de que Deus existe, mesmo assim ele não acreditaria. Existem pessoas que têm evidência, existem pessoas que têm até certeza, mas não crê, não acredita. E a Bíblia vai dizer que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não creram no Filho do Homem. E as pessoas acabam pensando que esse tipo de situação de crer, eu crer, simplesmente é um ato de fé. E quando falam isso, falam no sentido de que a crença que nós temos no Cristo ressuscitado, a crença que aquelas pessoas tinham lá atrás, ou seja, ela é incoerente, porque não tem como você racionalmente acreditar que tudo aquilo aconteceu, que tudo aquilo que a Bíblia diz é verdade. Mas tem sim, irmãos, porque nós mesmos aqui na igreja já falamos algumas vezes, e eu agora insisto em falar isso: a fé, ela é racional, a fé não é irracional, porque a própria Bíblia vai caminhar no sentido de que a fé é racional. Nós estamos aqui num culto, vocês estão me ouvindo, e nós estamos aqui cultuando a Deus de maneira racional, entendendo aquilo que estamos fazendo. Sabemos que estamos aqui para adorar, para magnificar, para glorificar, para render graças a esse Deus que nós conhecemos porque experimentamos, porque a Bíblia Sagrada vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom. E nós provamos, e nós sabemos, e nós temos a certeza que Jesus Cristo, Ele é maravilhoso em nossas vidas. Nós sabemos disso. Nós que tivemos um encontro com Ele, sabemos disso. Por quê? Porque a fé é racional. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 vai falar sobre isso, para nós estarmos preparados para responder com mansidão e sabedoria a razão da esperança. Olha aí, note aí, a razão da esperança que existe em nós. Então, quando eu respondo para alguém, eu respondo de maneira racional. Olha, existe uma razão, eu não estou louco. Eu não estou aqui falando coisa assim, sem sentido, sem nexo, sem contexto, não. Eu estou falando para você coisas verdadeiras. Eu estou falando para você coisas maravilhosas. Sim, muitas vezes que a gente não consegue compreender com a nossa mente, não é porque essas coisas sejam irracionais, mas é porque elas são supra-racionais. É diferente, a gente precisa entender isso. E tem gente que fala que a fé
ela é irracional. A fé não é irracional. A fé, ela é racional. A fé que não é racional, nós chamamos de fideísmo, não chamamos de fé. E esse fideísmo aí é uma doutrina que fala que as verdades metafísicas, o que é metafísica? Metá, além da física, além do que eu posso pegar. Essa doutrina, o fideísmo, vai dizer que as verdades metafísicas, ou seja, aquilo que está além do físico, aquilo que está além do que eu posso pegar, do que eu posso tocar, como vida após a morte, como recompensa no futuro da parte de Deus, esse tipo de coisa, eu não posso compreender de maneira racional, mas é claro que eu posso, porque a Bíblia me explica, e quando a Bíblia fala disso para mim, eu consigo compreender isso sim de maneira racional. Claro que eu consigo, à luz das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque somos seres racionais. Eu penso de maneira racional, não de maneira racionalista, que o racionalismo só acredita naquilo que ele vê, naquilo que ele pode tocar. Isso é o racionalismo. Mas nós não somos racionalistas, somos racionais. Por quê? Porque pensamos. Inclusive, um grande homem de Deus chamado John Stott, certa feita ele escreveu um livro maravilhoso. Crer é também pensar. Ou seja, quando eu creio eu também penso. Inclusive a mensagem para aqueles que ouvem tem dois estágios. Primeiro você ouve, depois você reflete. Uns choram, outros sorriem. As pessoas se alegram na presença de Deus. Por quê? Porque ouviram, raciocinaram, ponderaram, refletiram aquilo que ouviram da parte de Deus. Então, olha só o entendimento que a gente tem em relação à palavra do Senhor. Então, essa palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. E para nós, pastor, para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Olha que maravilha isso. É o poder de Deus. Eu acho que isso nos basta. Então, diante dessas pessoas, o plano simples da salvação, onde Jesus morreu em nosso lugar, isso é loucura. Para aqueles que se perdem, isso é loucura. Obviamente que isso é loucura. Eles querem algo mais elaborado, eles querem algo assim, mais esquematizado, eles querem algo que entre na mente deles, mas não é isso. Eles não podiam, irmãos, eles não podiam no passado, hoje também não podem aceitar um Deus que morreu na cruz pelos seus servos, sem precedente na história. Não houve isso na história, um Deus que morresse pelos seus servos. Antes de Jesus, os servos tinham que morrer pelo seu Deus. As pessoas eram oferecidas, eram mortas para aplacar a ira dos deuses. Era assim que acontecia. Mas quando chega o cristianismo, olha que interessante, Deus, Filho, morre para aplacar a ira de Deus Pai. Ira com o quê? Com o pecado que o próprio homem pecou. Porque a Bíblia vai dizer: do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Então, irmãos, eles não conseguem, eles não conseguiam, e hoje também eles não conseguem enxergar sabedoria nisso. Eles quem, pastor? Os que se perdem. Porque os que se salvam conseguem enxergar sabedoria nisso. E graças a Deus que nós conseguimos enxergar sabedoria nisso. Mas os que se salvam, pastor? Bom, irmãos, para os que se perdem, se para eles essa mensagem da cruz é motivo de ofensa, para nós que estamos sendo salvos, o significado é bem diferente. E esse é o significado verdadeiro. Olha o que Paulo diz, que palavra maravilhosa, que palavra linda, que palavra cheia de esperança, de vida. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 ao 16, Paulo vai dizer assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Triunfar aqui significa dizer que nós sempre somos vitoriosos em Cristo. Triunfar, triunfo é diferente de triunfalismo.
Os triunfalistas dizem que nós não podemos passar por lutas, por adversidades, por perdas. Mas quando Paulo, ele está falando aqui que graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, ele está dizendo, apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar de tudo que nós passamos, nós somos mais que vencedores na presença desse Deus Todo-Poderoso. Aí, Paulo prossegue dizendo assim: e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha que maravilhoso isso aqui, irmãos. Paulo vai dizer assim, prosseguindo: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, o bom perfume, nos que se salvam e nos que se perdem. Aí Paulo vai dizer, para estes, ou seja, para aqueles que se perdem, é cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que se salvam, aí Paulo vai dizer, para aqueles que se salvam, é cheiro de vida para a vida. Então, nós somos o bom Cristo. Para aqueles que se perdem, é cheiro de morte, mas e para aqueles que se salvam, é cheiro de vida. Ou seja, as pessoas que rejeitam a oferta do Evangelho, elas se perdem e continuam mortas espiritualmente, até aquele grande dia que elas morrerão eternamente, ou seja, ficarão eternamente afastadas da presença desse Deus Todo-Poderoso. E para nós? Para nós não, para aqueles que se salvam, cheiro de vida. Por quê? Quando nós tivemos um encontro real com Jesus Cristo, ali nós passamos da morte para a vida. E a Bíblia Sagrada vai dizer que essa vida eterna já chegou até nós. E nós estaremos com Cristo por toda a eternidade, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. É o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Qual é a condição desses, pastor? É a condição daqueles que se salvam. É o que a Bíblia vai dizer. Então a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. Que poder é esse? O poder transformador. Quem conhece esse poder? Somente quem foi transformado conhece esse poder. Somente aquelas pessoas que viviam no lamaçal do pecado, que eram escravas de Satanás. Essas pessoas que eram escravas do inimigo de nossas almas, que hoje foram transformadas, elas sim sabem verdadeiramente o que é o poder transformador. E elas conhecem muito bem que a mensagem da cruz é o poder de Deus. Pessoas que viviam, pergunta para quem vivia no pecado, pergunta para pessoas que antes viviam escravizadas pelo pecado, a situação delas antes e a situação delas agora, e elas vão dizer para você que verdadeiramente algo de maravilhoso aconteceu, algo de extraordinário aconteceu, algo de excepcional aconteceu. O que é isso? É o poder de Deus. Tem tanta gente por aí querendo ver poder. Tem pessoas falando, eu quero ver o poder de Deus. Há muito tempo que eu não vejo o poder de Deus. O maior poder de Deus está na transformação de um homem que antes estava morto e agora está vivo na presença desse Deus Todo-Poderoso. E como que isso se dá? Como que isso acontece? Através da mensagem da cruz, que é o poder de Deus. E a gente precisa entender muito bem isso. E essa mensagem, ela tem transformado milhões de pessoas ao redor do mundo. No decorrer da história, milhões e milhões de pessoas foram transformadas, vêm sendo transformadas e continuarão sendo transformadas até a vinda de Cristo. Essa mensagem da cruz, ela pode transformar quem? Quem ela pode transformar? Pregador. Ela pode transformar todos aqueles que recebem a Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Essa mensagem da cruz, ela pode transformar o perdido em salvo. Ela pode transformar aquele que hoje é uma criatura em filhos de Deus, por adoção, e ter todas as prerrogativas na presença desse Deus Todo-Poderoso. Que é isso? Como que se dá isso? Através da mensagem da cruz. Por quê? Porque ela é o poder de Deus. A mensagem da cruz também, ela precisa ser pregada incansavelmente por isso mesmo, porque ela é o poder de Deus.
Jesus Cristo, quando ascendeu ali aos céus, quando subiu aos céus, Ele falou para os discípulos: recebereis poder. Para quê? Para que receber poder? Para ser as minhas testemunhas. Para serem, melhor dizendo, as minhas testemunhas. Para abrir a boca com ousadia, com intrepidez, com autoridade e pregar a minha palavra. E todos saberão que vocês são enviados da minha parte. A mensagem da cruz também é a sabedoria de Deus, e Paulo fala isso no versículo 24. Ainda que para alguns, notoriamente para os que se perdem ou para aqueles que estão se perdendo, essa mensagem simples pareça loucura, ela é a sabedoria de Deus. E veja só como o plano de Deus é perfeito, irmãos. Só há uma forma de o ser humano ser salvo, é crendo na mensagem da cruz. É na morte de Jesus Cristo por nós e na sua consequente ressurreição. Sendo assim, a salvação está ao alcance de todos nós. Não depende de sabedoria, não depende de estudo, capacidade, força, dinheiro, conhecimento. Ah, eu conheço fulano, então eu vou ser salvo. A minha mãe é uma mulher de oração, então eu estou salvo. Eu vou viver a minha vida dissoluta, eu vou viver a minha vida aqui como um filho pródigo, porque a minha mãe é uma mulher de oração. Eu já conversei com pessoas assim, que falaram: olha, eu estou na night, eu estou no sereno, eu estou na balada, mas sabe por que não aconteceu nada comigo ainda? Porque a minha mãe é uma mulher de oração. Até quando Deus permitir. Até quando Ele falar assim: basta, basta, basta. Então essa salvação aqui, irmãos, ela não é anexada. Minha mãe é uma mulher de oração, então quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, eu vou junto com ela. Negativo. A Bíblia diz que cada um de nós vai prestar conta de si mesmo a Deus, e nós precisamos ter consciência disso. Como que isso acontece, pastor? Se não é por dinheiro, se não é por sabedoria, por estudo, capacidade, força, como que isso acontece? Pela graça, irmão. Pela graça por meio da fé. Tem um hino que diz graça, né? Graça. Graça eu achei em Cristo Jesus. Graça. A graça, só de graça, que custou um alto preço na cruz do Calvário. Pela graça por meio da fé. É isso que Paulo vai dizer. O dom gratuito de Deus. Não depende do que nós fazemos. Não depende de eu bater no meu peito e dizer assim: eu vou 5 vezes por semana ao culto na igreja. Eu oro 5 vezes por dia. Eu caminho não sei quantos quilômetros fazendo isso ou fazendo aquilo. Não, não é pelo que eu faço. Diferente. É pelo que Ele fez por nós. Isso é graça, não é o que eu faço, é o que Ele fez. E o que Ele fez nos proporcionou agora nós estarmos na presença dEle, não pelos nossos méritos. Eu sempre faço questão de dizer isso aqui, porque o homem, ele tem uma tendência de olhar para dentro de si mesmo e querer se colocar como centro das atenções. O egocentrismo. Eu. A primeira pessoa do singular. Só eu e eu. Quando na realidade não é isso. Ele. E Paulo entendeu isso quando ele diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele e não a nós. Quantas pessoas que pegam o microfone querem a glória para si, querem os holofotes para si, querem atenção para si, são semideuses, que todo tipo de atenção. Irmãos, eu acho que o maior pecado de todos é a soberba. Foi isso que derrubou lá o Lúcifer, que era o portador da luz, porque subiu ao coração dele o querer ser maior do que o próprio Deus. Essa soberba, e a Bíblia vai dizer que a soberba, ela precede a ruína. Todos os soberbos, mais cedo ou mais tarde, se eles não se arrependerem,
eles cairão por terra. É por isso que tem um hino, irmãos, muito lindo. Um hino muito bonito, que quando a gente pratica ele é verdade. Quando praticado. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir. Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Que lugar é esse? Em tua presença, Senhor. Porque quando eu estou diante desse Deus todo maravilhoso, todo poderoso, todo grandioso, irmãos, verdadeiramente tem que se cumprir na minha vida que eu diminua e que Ele cresça, porque a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle, a adoração é para Ele, tudo é dEle. E o homem? Somos miseráveis pecadores, agora arrependidos, mas miseráveis pecadores, irmãos. Carecemos da misericórdia do Senhor. De nós mesmos, nenhum de nós, por nós mesmos, estávamos na presença do Senhor, mas foi a infinita misericórdia do Senhor. Jeremias capítulo 31, versículo 31, essa aliança incondicional, eu vou fazer, o Senhor chama o profeta Jeremias e fala, eu vou fazer uma nova aliança, não aquela aliança que eles invalidaram, que foi escrita em pedra, mas eu vou fazer uma nova aliança, eu vou fazer uma nova aliança com eles, olha que interessante, eu vou fazer, e dessa vez não as escreverei em pedras, eu as escreverei na tábua dos seus corações. Isso é maravilhoso, por quê? Porque não depende do que nós fazemos, mas depende do que Cristo fez por nós, e Ele fez por nós, quando Ele morre na cruz do Calvário, quando Ele diz, está consumado, está terminado, está completado. E Paulo entende tão bem isso que ele escreve ali aos Efésios, dizendo, pela graça sois salvos. Pela graça ninguém pode se ensoberbecer. Ninguém pode achar que é melhor que ninguém. Ninguém pode querer achar que é melhor do que o seu irmão. Ou até mesmo melhor do que uma pessoa que vive na prática do pecado, porque a diferença é que eu sou um pecador arrependido, mas que antes eu também estava nessa situação. Tudo que eu preciso entender é que pela graça eu fui salvo por meio da fé. Aquilo que eu não podia conquistar, aquilo que eu não podia alcançar, Ele alcançou por mim, graças a Deus por isso. E às vezes a gente fica pedindo a Deus tantas coisas, né, irmãos? Quando uma só te basta. E o que é que te basta? É estar na presença desse Deus Todo-Poderoso, irmãos. Porque as demais coisas, a Bíblia Sagrada vai dizer que elas nos são acrescentadas. Ninguém jamais poderá contar vantagem pelo que fez para ser salvo. Olha, eu fui salvo por isso. Diante de Deus ninguém vai poder. Diante da presença do Todo-Poderoso ninguém vai ousar olhar para Ele e dizer, olha, eu estou aqui porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo. Não! Nós, irmãos, teremos a convicção, aqueles que são salvos terão a convicção de que nós estamos ali, estamos na presença dEle, pela infinita graça. Nenhum de nós merecíamos, tudo que nós merecemos é a ira de Deus. A ira de Deus é o que nós merecemos, mas Ele pela sua infinita misericórdia nos alcançou. E como foi falado na lição 3 da nossa revista, Deus reconciliou o mundo através de Cristo. E nós entendemos isso. E nós respondemos a essa salvação. O salvo, ele apenas creu em algo que para muitos parece loucura, mas que de fato é a sabedoria de Deus. Tudo isso através da graça. Ainda que a mensagem da cruz para muitos pareça loucura ou fraqueza de Deus, como Paulo diz, nos dias de Paulo acontecia isso, e Paulo escreve isso também para refutar, para combater, para se opor a esse tipo de questionamento. Paulo falou, podem ter certeza de uma coisa, até mesmo esta aparente fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E tem mais, olha, ô Coríntios, essa aparente loucura de Deus
ela é muito mais sábia do que os homens. Fica imaginando aquelas pessoas lendo isso que Paulo escreveu. Está cheio de gente que achando que é esperta, achando que sabe muito. Olha só o que Paulo está falando aqui, que a fraqueza de Deus, ela é muito mais forte do que os homens. Que essa loucura de Deus aqui, ela é muito mais sábia do que os homens. E se eu estivesse lá e estivesse olhando para eles, com certeza eu os veria todos ali, boquiabertos, sem poder responder aquilo que Paulo havia escrito. Então aprove a Deus, irmãos, aprove a Deus, dentro da sua soberania, salvar o mundo por esse meio. Que meio é esse? Pela loucura da pregação. Tem gente que acha que pregação não vale de mais nada. Eu já ouvi isso da boca de pessoas que não deveriam estar pensando assim. Pregação, não, mas prega-me. É o que a Bíblia diz. Entre o que pessoas, irmãos, verdadeiramente desprovidas de conhecimento bíblico falam, e entre o que a Bíblia fala, eu prefiro ficar com a Bíblia. É a pregação, é a mensagem da cruz. Quem somos nós para julgarmos os métodos de Deus? Devemos apenas aceitá-lo. Que pregação é essa, pastor? É uma pregação rebuscada, é uma pregação correta, digamos assim, dos pontos de vista teológico? Não! É pregar, é abrir a boca, é falar. A igreja nesse Brasil, ela não cresceu com os eruditos. A igreja nesse Brasil, ela não cresceu com os doutores. Não estou aqui os desprezando. Pelo contrário, são fontes para mim. Tenho buscado em fontes de homens que Deus usa também na erudição, no conhecimento. Mas a igreja brasileira, ela cresceu com pessoas leigas, que não sabiam muitas vezes empregar o português correto, mas quando abriam as suas bocas, eram cheias do Espírito Santo. E o Senhor foi convencendo. Aquelas caixinhas lá, sabe, que parecia, aquelas caixinhas que a gente brincava antigamente, falava, parece até uma caixa que está cheia de abelhas, que as pessoas colocavam nas esquinas e começavam a cantar, muitas vezes desafinada, começavam a pregar, e começavam a falar de Jesus para aquelas pessoas que passavam ali. Mas o evangelho foi crescendo com essas pessoas. O evangelho de Cristo foi se tornando conhecido. E ele tem as suas maneiras de trabalhar. Ele usou tanto um erudito chamado Paulo, como usou ali um semi-analfabeto chamado Pedro, que quando abriu a sua boca da primeira vez, milhares de pessoas se converteram. Da segunda vez, milhares de pessoas se converteram. Que abre a sua boca e fala para aquele coxo, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Era um semi-analfabeto. Mas era a loucura da pregação, irmão. Prega essa mensagem. Sabedoria e poder de Deus. Sem ela, ninguém poderá ser salvo. Sem ela, quem? Sem ela, o quê? A palavra da cruz. É a palavra da cruz. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Para a gente terminar, eu quero contar uma ilustração para você aqui. Muito interessante, irmãos. Talvez você já tenha escutado, mas quem escutou vai escutar de novo. Só para massificar isso. Conta-se que um excelente nadador, ele tinha o costume de correr até a água e molhar somente o dedão do pé antes de qualquer mergulho. Ele vinha correndo lá e ele colocava ali o dedão do pé na piscina antes de dar um mergulho. Alguém intrigado com aquele comportamento lhe perguntou qual a razão daquele hábito. O nadador sorriu e respondeu: olha, eu quero dizer uma coisa para você. Alguns anos atrás, lá atrás no trampolim, eu vi minha sombra, que foi projetada ali numa parede à minha frente. Por quê? Ele estava com os braços abertos, prestes a saltar do trampolim. E quando ele abre os braços, ele vê a imagem dele refletida, e a imagem dele refletida formou uma cruz do outro lado. Ele ficou olhando para aquilo, em vez de saltar, ele ficou ali parado, contemplando aquela bela imagem. Nesse momento ele pensou na cruz de Cristo e no significado dessa cruz, para ele e para a humanidade. Ele não era um cristão, mas quando ele era criança, ele aprendeu com seus pais
que Jesus tinha morrido para nos salvar. Ele disse que sentou-se no trampolim enquanto aqueles ensinamentos vinham à mente dele. E ele falou que não sabe por quanto tempo ele ficou ali parado, mas no final ele estava em paz com Deus. Ele desceu do trampolim e resolveu apenas tomar um banho gostoso, mas para o assombro dele, quando ele chegou ali embaixo na piscina, ele notou que ela estava vazia. Naquela noite, segundo ele, aconteceu algo tão maravilhoso, tão esplêndido, tão grandioso. Ele disse: naquela noite, a cruz de Cristo me salvou 2 vezes. Primeiro da morte física, segundo da morte espiritual. A cruz de Cristo, que salva o homem, irmãos, da morte espiritual. No nosso contexto, salva o homem da morte eterna, da separação eterna de Deus. Aí ele falou assim: é por isso que eu molho o dedão do pé sempre antes de saltar. Aí a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente gratuito, sem nenhuma taxa, sem nenhum preço que eu tenha que pagar, porque já foi pago. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sempre sobre a sua vida. Não despreze a palavra da cruz. Não ignore a palavra da cruz, porque aparentemente ela não tem coerência, ela não tem nexo, e ela é até loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, adentrando no reino de Deus, ela é o poder de Deus, e a gente precisa dar crédito a isso. A Bíblia Sagrada vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Talvez nos assistindo aí seja apenas um simpático do Evangelho. Gosto de ouvir pregação, gosto de ouvir hino. Eu até oro com os crentes, até me arrepio, até me emociono. Problema nenhum em se emocionar. Só seres humanos se emocionam. Se você nunca se emocionou, você é uma máquina, não é gente. Problema nenhum com se emocionar. Mas o que Ele quer de você é muito mais que isso. É que você reconheça que a palavra da cruz, ela é o poder de Deus, e que você reconheça que Jesus Cristo morreu para te salvar, para te tirar do lamaçal do pecado e para te transportar do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, você tem a oportunidade de receber a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A minha oração nesta noite é que você possa receber essa palavra dessa cruz e, consequentemente, ao Cristo que morreu na cruz, mas que hoje vive pelos séculos dos séculos. Pai amado, bendito e poderoso, muito obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado porque estávamos perdidos, Senhor. Todos nós éramos objetos da tua ira, merecidamente. Mas a tua mão de poder e glória nos alcançou. Muito obrigado, Deus, porque de nós mesmos nós não temos forças para nada. De nós mesmos nós não somos nada. Mas o Senhor nos alcançou, Pai. Nós fomos alcançados porque um dia alguém pregou para nós essa palavra, que muitos em nossa volta dizia que era palavra de louco, que era loucura.
que era coisa de maluco. Mas nós, Pai, compreendemos essa palavra, porque ela veio, Pai, em nossos corações e o aqueceu de tal forma que nós reconhecemos a Ti como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Pai, muito obrigado por essa tão grande salvação. Muito obrigado, Deus, porque nós não temos méritos. Se hoje nós estamos na Tua presença, é pela Tua infinita misericórdia, é pela Tua graça. A Tua graça nos alcançou, Pai. E nós te somos muito gratos por isso. Muito obrigado, Deus. Tudo aquilo que nós queremos é Te servir. E por mais que nós façamos, continuamos sendo servos inúteis. Mas tudo que nós queremos, Pai, é cumprir o Teu ID, é fazer a Tua obra, é adorar o Teu nome, é dizer que Tu é maravilhoso, é dizer que o Senhor é bom, é dizer que o Senhor está conosco em todos os momentos, até mesmo na hora da tribulação, que o Senhor está conosco ali nos ajudando. E nós queremos Te agradecer, Pai. Visita, Senhor, esse homem, visita essa mulher. Pai, quantas pessoas que de dura cerviz, Pai, como diz a Tua palavra em Atos capítulo 7. Quantas pessoas nessa hora que sabem que Deus está falando contigo, não ouse desafiar o Espírito Santo que me usa nessa hora. Não ouse. Mas o Senhor quer trabalhar na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele quer transformar verdadeiramente. Ele quer fazer algo novo. Através de quê? Através dessa palavra que foi pregada e de tantas outras que você já ouviu, que é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Muito obrigado, Deus. Continue derramando sobre nós a Tua graça, o Teu amor. E nós queremos dizer para Ti que nós Te amamos, Pai. Não da maneira que Tu mereces ser amado, mas nós Te amamos. Nos ajude para que cada vez mais nós possamos buscar a Tua face e a Tua presença. Que esse louvor, Pai, que será entoado agora, que será, Senhor, cantado do fundo do coração dos meus irmãos, que eles possam, Senhor, trabalhar também, Senhor, e que essas palavras cantadas, elas possam continuar falando aos corações. E Deus, esse culto é para Ti, Senhor. Esse culto é para o Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Muito mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus.